Aqui na região do Cariri, um excelente profissional que sempre dá muitas dicas aqui, muitas orientações para que as pessoas possam ter sua saúde bucal, para que as pessoas possam acompanhar as técnicas mais modernas da odontologia no Brasil e no mundo. Bem-vindo, doutor Marcos Cassundé. Tudo bem, João? Tudo bem? Você que está do outro lado escutando a gente aqui na rádio, um grande prazer estar aqui novamente e poder contribuir mais um pouquinho. O senhor sempre numa elegância máxima, né, doutor Marcos? Também muito ativo nas redes sociais, né, doutor Marcos? Uma coisa hoje, para profissionais também importante, não é? Que a boa comunicação, porque as pessoas sempre precisam de orientações, gostam de ter orientações. Doutor Marcos, hoje o assunto é um assunto em evidência no mundo inteiro da odontologia, não é? Muito presente na vida e nos desejos hoje das pessoas quanto ao seu visual. Prótese. Isso ainda é um tabu, as pessoas imaginam que é muito difícil colocar uma prótese, que é muito difícil ter os seus dentes nos trinques para abrir aquele sorriso, ficar o mais natural possível. Como é que está essa relação das pessoas com esse, para muitos, que é um sonho, doutor Marcos Cassundé? João, na realidade é uma temática que ela sempre permeia, né, o nosso universo. Muitas vezes a juventude de hoje em dia não sabe o que é isso. Mas nós temos pessoas que estão do outro lado dessa rádio aqui e convivem com isso diariamente. É aquela sensação de você ter que tirar a prótese para poder higienizar, escovar todos os dias, se alimentar muitas vezes cortando muito o alimento, com receio de não conseguir mastigar aquela carnezinha mais saborosa. Então eu estou aqui exatamente para esclarecer que essas próteses, elas têm que ter alguns cuidados para você que está aí do outro lado, já se sentir melhor, mesmo sem ir ao dentista. E também estou aqui para trazer algumas dicas práticas de como você cuidar do seu sorriso aí mesmo em casa. Olha lá. E tudo isso é um caminho para que você possa sim, e estou aqui também para dizer que é possível sim, você ficar livre dela também se assim você desejar. E ficar assim com os dentes fixos. E o implante dentário vem aí para isso. Mas o que importa é você estar bem onde você estiver, na condição que você estiver. Com o dente fixo ou com a móvel, são dentes que vão possibilitar você sorrir e ficar mais satisfeito com a sua própria vida. O Brasil, durante muito tempo, teve uma pecha muito ruim para o Brasil, que seria o Brasil seria o país dos desdentados. Essa temática foi perdendo força, porque quando vieram, por exemplo, me lembro do nosso mandato lá, quando a gente começou a aplicar flúor nas escolas e tudo, as pessoas começaram a ser mais bem cuidadas em relação, desde a infância, não é? Mas antigamente tinha uma coisa interessante, as pessoas tinham alguns dentes cariados e tinha gente que queria logo um rito sumário. Queria extrair tudo para colocar uma prótese, que no popular a gente chamava chapa, não é? Então, que magnitude ainda tem hoje na população as pessoas que têm essa prótese móvel, doutor Marcos, prótese total? É uma coisa que João Hilário falou aqui que é a pura verdade. Quantas pessoas que estão nos ouvindo aqui, que têm mais idade, tá certo? Tem mais experiência de vida, isso é um privilégio, você é privilegiado, mas você passou pelaquela infância ou pelaquela passagem da vida que qualquer coisinha que você sentisse na boca, a opção era tirar o dente. Não, tira logo. Tá cariado, tira logo. O dente tá incomodando direto, tá doendo, tira o dente, não pensa em canal, não pensa em nada. Então essa era a lógica que rodava antes, da prevenção mínima. E com a utilização do flúor, tanto na água de abastecimento nas capitais, que aqui a gente ainda não tem, mas são passos futuros aí, quem sabe. Mas a pasta de dente, ela já vem com flúor, que todos nós temos o contato de um modo geral em casa. Então só o fato de você ter o contato
com flúor na escovação diariamente, ela já minimiza o risco de cárie. Ela já dá mais longevidade, segurança e saúde bucal para cada pessoa. Então isso, o número de pacientes que vinham a ter mais cáries ou que vinham a necessitar perder algum dente vai diminuindo cada vez mais. Isso é ótimo, isso é belo, isso é maravilhoso. Mas a pessoa que porventura passou por esse passado, que teve que perder algum dente, extrair ou tirar todos os dentes e botar uma chapa, uma dentadura, uma prótese móvel completa ou parcial, repondo alguns com alguns grampinhos, aqueles grampinhos metálicos que aparecem. A pessoa sabe que tem alguns mitos, né, em relação a isso. E aí, será que toda prótese móvel, aquela que você bota e tira, ela tem que machucar? Não, ela não precisa machucar. Quando é que isso ocorre, Dr. Marcos? Quando é que isso se torna uma verdade? Quando você passa muito tempo com ela, além do período ideal, que eu vou falar, que o período ideal, para dando logo uma informação prática aqui, é em média 5 anos para você estar trocando essa prótese móvel. Porque o osso da gente ele vai mudando, ele vai diminuindo e a prótese continua daquele mesmo formato que foi feito há 5 anos atrás, vamos dizer assim. Então quando dá 5, 6 anos, é o período que ela começa a ficar mais folgada. Aí ela começa a machucar mais. Mas, doutor Marcos, eu fiz uma prótese novinha, não estou conseguindo usar ela, que está machucando muito. Isso é outra verdade. A prótese, quando a gente faz dessa que bota e tira, ela mesmo sendo feita comigo, lá na Single Clinic, todo cuidado, seguindo todos os passos, eu já digo para o paciente na primeira consulta, na primeira avaliação, que é natural se optar pela móvel, que a gente vai fazendo todos os passos, se necessitar de ajustes após a instalação da prótese móvel. Então isso é natural, isso a gente já prevê desde o início. Por quê? Porque esse momento de adaptação inicial tem os ajustes iniciais. Porém, isso não justifica o paciente permanecer com desconforto. Mas tem casos, doutor Marcos, João Hilário poderia me perguntar aqui, tem casos, doutor Marcos, que por mais que você faça, por mais que você ajuste, o paciente ainda continua sentindo machucar? Sim, tem casos mais extremos. Quais são esses casos mais extremos? São aqueles casos que o paciente muitas vezes já trocou a prótese, já passou aí várias décadas da sua vida trocando essa prótese e o ossinho vai diminuindo e já fica tocando no nervinho que fica lá no queixo, na mandíbula que a gente diz, e que esse nervinho que está muito superficial, a prótese fica magoando lá em cima, então ali realmente uma limitação muito grande de usar a móvel. E aí é o fim do mundo, doutor Marcos? Não. Nesses casos a gente indica como primeira opção usar a fixa sobre implante. Usar a fixa, fazer a fixa sobre implante. Por quê? A fixa ela não deixa a prótese ficar balançando nem magoando. Então você consegue evitar que ela fique em cima do nervo, pressionando o nervo, e você, na área que você tem uma estrutura óssea ali mínima, você consegue botar alguns implantes e botar os dentes fixos. Eles ficam suspensos e não fica magoando mais. Doutor Marcos, uma pergunta. Tem gente que extrai os dentes, por exemplo, pessoas da terceira idade, tudo, muitas vezes vão extraindo os dentes, extraem, e passam algum tempo sem colocar prótese. Em qualquer momento é possível, de dentes extraídos, em qualquer momento é possível colocar a prótese? Boa pergunta, João. É sim. Eu gosto muito da filosofia, cada um tem uma forma de trabalhar. A gente lá na Single Clinic, eu sei o que é isso, porque eu já passei por isso, já falei aqui em outros momentos, que eu já usei uma prótese móvel porque eu nasci com a ausência de 2 dentes da frente. Então, eu usei uma pererequinha, uma prótesinha móvel, que ficava no céu da boca, ficava constrangido essa peça cair ou não, e por aí vai. Então, hoje em dia, eu tenho minha vida transformada porque eu já botei meus implantes, desses 2 dentinhos que faltavam. Nem parece. Há muito tempo. Parecem naturais. Né? Parece absolutamente há muito naturais. tempo atrás. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que eu procuro deixar os pacientes com dentes, mesmo no momento que se perde um. Então, a gente tem as provisórias para isso. Então, a gente tanto tem a prótese imediata, que ela vai ser colocada, tirou o dente, não tem aquela gengiva que vai cicatrizar ainda, acabou de sair o dente, está lá o dente, ficou uma cavidade.
aquilo dali vai ser remodelado, vai ser cicatrizado. Passa um período. Qual é esse período, Dr. Marco? Em torno de 30 a 60 dias, em média, para cicatrizar o osso de modo geral. Mas a cicatrização inicial, com uma semana, já cicatriza mais ali. Mas nesse momento, doutor Marco, eu vou passar um mês, 2 meses sem dente? Não. No momento que a gente tira um dente lá, a gente procura já botar uma prótese de imediato na boca do paciente. Então ele sai, a paciente que eu atendi ontem, ela fez essa pergunta, que a gente está planejando botar os dentes fixos nela. Aí ela fez, doutor Marcos, quando fizer o procedimento, vai botar a prótese quando? Que é exatamente a pergunta de João. Eu disse, você já sai com ela. Olha lá. Você já sai com os dentes, no momento que sair o dente, a gente já coloca a prótese de imediato. E ela pode ser provisória, como ela pode ser uma prótese mais duradoura. Extrair dentes no passado era complicado, a pessoa precisava ficar de repouso, muitas vezes 1, 2, 3 dias. Hoje, a extração de dentes, por exemplo, tinha muitos profissionais que não gostavam de extrair mais de um dente por vez. Isso mudou, doutor Marcos? É possível extrair vários dentes de uma só vez? Ótimo, João. Esclarece muita coisa. Essa mesma paciente ela me perguntou ontem. Porque são dúvidas que ela tem que passa na cabeça de muitos, como o João está passando aqui. É possível você aproveitar o mesmo momento operatório para você ter a mesma medicação pós-operatória, o mesmo exame que você vai fazer de sangue, vai servir para um dente, para 2, para 3, para os que forem necessários fazer a remoção. Quando é que a gente faz eles juntos? Vamos dizer, o paciente só tem 3 dentinhos em cima e já a prótese antiga já não segura mais direito. Aquele dente já está muito mole ou abalado, não tem mais estrutura para segurar uma prótese nova móvel ali que repõe só alguns dentes. Então a opção muitas vezes é tirar aquele pouco que tem e botar uma completa, tá certo? Então nesse caso daí, você pode sim fazer a remoção deles todos ao mesmo tempo, até para você sair com os dentes novos completos já. Então é possível tirar vários ao mesmo tempo. E o pós-operatório, doutor Marcos, é relativo. O que é que eu gosto? Eu gosto de um repouso maior nos 3 primeiros dias. Sim. Posso voltar às atividades, vai estar uma prótese lá protegendo aquela área que está cicatrizando. Uma basezinha macia. Não é uma prótese dura não, pessoal. É uma basezinha macia que a gente coloca, que ela fica por debaixo da prótese nova, que ela é feita um colchãozinho. Um colchão acolchoado que vai estar lá protegendo aquela área na cicatrização. Então a pessoa pode voltar às suas atividades devagarzinho no 4º dia, vai depender do que é que faz. Não, eu vou para o sol quente, pego um saco de cimento, eu vou para o sol quente, vou fazendo não sei o que, vou correr para lá e para cá. Não é para você, nesse momento, fazer uma extravagância maior. Deixa passar pelo menos uma semana aí, 5 a 7 dias. Mas se a sua atividade é mais tranquila, 48 horas, 72 horas, você já pode ir voltando para suas atividades normalmente. Bom, da prótese ao implante, quando é possível fazer um implante, doutor Marcos? Bom, gente, eu estou conversando aqui, como a gente faz mensalmente, com o doutor Marcos Cassundel, um grande profissional da odontologia aqui na região do Cariri, e ele sempre dá muitas dicas, um profissional muito antenado com a modernidade e muito útil para a população, também nesse aspecto. Da prótese ao implante, em quanto tempo deve ser feito um implante após o dente extraído, ou os dentes extraídos, doutor Marcos? A colocação do implante ela pode ser feita de imediato, então o dente saiu, a gente pode colocar no mesmo momento o implante, se assim foi planejado para o paciente ficar livre da móvel e já ir para o dente fixo, tá certo? Ou o paciente quebrou um dente, doutor Marcos, eu nunca usei uma prótese móvel nem nada, tenho todos os meus dentes na boca, mas eu mastigando, o dente quebrou. E esse dente não deu para salvar. E aí? Aí a gente pode planejar colocar um implante de imediato naquele mesmo momento que você perdeu o dente. Dependendo do caso, é possível já colocar o implante. Em outros casos, a gente tem que botar um preenchimento ali com biomaterial para formar um novo osso, para depois botar um implante depois da cicatrização inicial daquilo dali. Mas, de um modo geral, a imensa maioria dos casos a gente consegue botar um implante de imediato. Não são em todos, mas a imensa maioria sim, de imediato. E uma pessoa, por exemplo, que extraiu os dentes há algum tempo, um dente ou 2, ou os dentes há algum tempo, a essa pessoa ainda é possível fazer um implante? Sim, é sim. Aquela pessoa que tirou o dente,
Ah, doutor Marcos, tirei meus dentes faz tempo, estou usando uma prótese aqui completa e ela machuca. E eu tenho até aqui, João, eu botei um que eu utilizo, né? Para lembrar, até botei na rede social recentemente. Quem quiser acompanhar aí a Single Clinic, busca lá no Instagram, no Facebook, ou Marcos Cassundé, procura aí. 5 pontos de um checklist que eu vou dizer aqui rapidinho. Que você que está aí do outro lado, será que está na hora de você trocar sua prótese móvel ou não? Antes mesmo de você ir ao dentista, como é que você pode verificar se tem algum ponto desse? Então acompanha aí. 5 pontos para checar. Acumula alimento por debaixo, facilmente na minha prótese, na minha chapa, na minha dentadura. Acumula facilmente alimento por debaixo. Isso é um ponto. Outro possível ponto. Machuca com frequência. Eu mastigo, entra alimento por debaixo, eu sinto machucar. Ou qualquer coisa machuca. Toda hora está machucando, toda hora está ferindo. Terceiro ponto. Dentes da prótese que você já olha quando você tira para escovar, que eles estão gastos. Já estão desgastados ali ou manchados. Quarto, prótese folgada. Você sente ela caindo facilmente. E quinto, fazem mais de 5 anos que essas próteses estão com você na sua boca. Então, esse checklist aqui da prótese móvel que a gente faz aqui da Single Clinic, é que você mesmo, se você respondeu em um desses 5 pontos aí, é um sinal de que pode estar na hora de você trocar por um sorriso mais novo, uma prótese mais bem encaixada, mais bem ajustada, dentes novos e mais segurança para você sorrir e mastigar. Não tão seguro como é quando você bota os dentes fixos e os implantes dentários, mas muito melhor do que você está passando, pelo que você está passando, sentindo a prótese folgada, machucando com frequência, ou acumulando aquele alimento por debaixo, ou vendo que os dentes já não estão legais, que você não consegue nem sorrir, nem se sente bem sorrir na foto da família. E nesse final de ano, João, você está em família, seus filhos pedem para você sorrir na foto e você está se constrangindo, deixando o lábio cerrado ali, sem abrir seu sorrisão. Isso não precisa continuar assim, né? Bom, existem muitas pessoas que, evidentemente, não repõem os seus dentes, pessoas que não têm muita vaidade, não é? Que se acostumam, porque dizem que a gente é muito o que a gente se acostuma a ser, não é? E se acostuma com aquilo, sem os dentes, sem 1, 2, 3, 4 dentes, ou sem todos os dentes. Há pessoas que têm 1 dente na boca, 2 dentes na boca, e se acostumam com aquilo, por não terem tanta vaidade. São pessoas muitas vezes que trabalham muito, e são pessoas muitas vezes que estão na terceira idade, onde não tem alguma vaidade com imagem, não tem digamos, preocupação com imagem. Doutor Marcos, o resultado que o senhor vê nas próteses, por exemplo, que o senhor coloca, nos pacientes que o senhor atende desse tipo, que mudança de vida acontece nas pessoas que passam a ter um sorriso mais apresentável, que passam a ter os seus dentes de volta? Qual a reação que o senhor tem ouvido e tem visto dessas pessoas? Eu me lembro da Maria, que a Maria aqui você pode interpretar como a Maria Amada, Maria da Penha, várias outras Marias. Um nome bastante... Corriqueiro. O nome mais colocado nas pessoas do sexo feminino no Brasil, né? É isso mesmo. A Maria, ou João, ou Paulo. Essas vidas que foram transformadas, não especificamente essas pessoas que eu estou citando aqui o nome, são elas, mas a gente vê como uma pessoa rejuvenesce quando ela volta a ter aquele sorriso novo que foi perdido com o passar do tempo, ou com o desgaste dos dentes, ou pela ausência de algum dente. E essa pessoa muitas vezes diz assim: doutor Marco, agora eu quero me casar, viu? Botar meu sorriso para me casar agora, independente da idade. Como também, doutor Marcos, agora eu posso ir para a piscina com meus netos, sem estar com constrangimento da minha peça cair, porque eu ficava constrangido de entrar na água por conta disso. E agora eu consigo, doutor Marcos, mastigar minha rapadura. Agora eu consigo mastigar aquele alimento que eu tanto gosto, aquela carnezinha. Então, isso são
benefícios que a pessoa tem no seu final de semana, na sua rotina diária de fazer sua alimentação todos os dias. Então, a transformação que você sente é de imediato, todos os dias, para, quantos anos eu vou viver? Nem eu sei quantos anos eu vou viver. Mas nós sabemos que o que se passou, passou. E o que nós temos para viver é o hoje e o que vem amanhã e depois. Então, se eu for viver um dia a mais, mas que ele seja com tudo aquilo que eu tenho de melhor, de possibilidade, isso passa também pela sua capacidade de sorrir e mastigar, e você viver aqueles momentos das suas refeições com mais felicidade, como interagir com o seu filho, seu neto, sua família, com as pessoas do trabalho em geral, do seu convívio, sorrindo. Coisa, né? É outra vida, é outra vida. É outra vida, é outra coisa, a melhora da autoestima, muitas vezes a conquista da autoestima, né? Quando a pessoa pode sorrir, até a fala muda, né? Os S's são bem pronunciados, né? A pessoa fala mais rosado, né? Quando está com seus dentes, evidentemente. Que bom, mas é ótimo, ótimo, ótimo. Doutor Marcos, tem algumas perguntas dos nossos queridos ouvintes, geralmente perguntas, digamos assim, às vezes fogem ao assunto específico, não tem mas problema. são dentro da odontologia. Tranquilo. A Regina está perguntando se é normal um canal ficar sentindo sensibilidade. Boa pergunta. O canal, no momento que você termina o canal de dente, se você concluir o canal do dente, tem colegas que fazem uma sessão só, ou fazem poucas sessões, e você pode sentir um doloridozinho no início, que ele vai passando. Pode até tomar um analgésico, ou um corticoidezinho, um anti-inflamatório, que aí você tem que perguntar ao seu dentista. Mas no começo, sim, pode até acontecer. Mas o que não é normal é continuar sentindo esse desconforto. Depois de um mês, depois de 2 meses, aí não é o ideal. Tem que voltar lá para o doutor para dar uma avaliada. Mas se for no início, sim, pode acontecer. O Reginaldo disse que retirou alguns dentes há mais de 20 anos e nunca colocou prótese. Pode colocar agora? Pode sim, pode. Nós temos casos que o paciente ele passou muito tempo sem, perdeu a altura de osso, mas o osso que ainda permanece, principalmente na mandíbula, a gente consegue até botar dentes fixos, né? E pode até fazer próteses novas, móveis que seja. Então, tanto a móvel como a fixa é possível sim. Tem que ver o seu caso especificamente, de forma individualizada, para saber se precisa de algum enxerto ou não, e por aí vai. A Iranilda, lá do bairro Limoeiro, ela pergunta, ela diz que o pai dela tem 89 anos, tem vontade de tirar alguns dentes. Ele não tem diabetes. Tem algum risco maior devido à idade? Na realidade, todo momento nós podemos cuidar. Você pode, não tem idade finita, vamos dizer, não tem idade limitadora de você fazer algum tratamento. Então, é possível sim tirar dente com mais idade, é possível sim botar implantes dentários com mais idade, dentes fixos com mais idade, ou fazer uma prótese nova, é possível cuidar. O que é que a gente tem que saber? Se você tem uma idade e você tem alguma saúde que tem alguma peculiaridade a mais, um cuidado a mais que precise, não tem problema também, porque eu faço tratamento de pessoas que têm diabetes, pessoas que têm pressão alta, pessoas que, mesmo tendo essas doenças, botaram implantes, estão sorrindo, estão mastigando, fizeram procedimentos. O benefício mas isso só é feito, o possível risco que nem tem. Mas isso só é feito depois que a gente tem a diabetes controlada, que tem a pressão alta controlada. Isso os exames a gente faz previamente para fazer a remoção de um dente ou o tratamento que precisar. Dr. Marcos Cassundé, gente, mensalmente com a gente aqui no Jornal Progresso. A Noésia, ela pergunta sobre a questão do creme dental, o detox oral B. Ele indica, existem cremes dentais que são específicos para determinado tipo de dente, determinado tipo de situação, de prótese, de implante, Dr. Marcos? Em relação a uma coisa interessante, eu vou dividir aqui em 2 pontos. Pasta de dente, de um modo geral, vamos arredondar aqui. Pasta de dente, de um modo geral. Para todas as pessoas que são acima de 6 anos, adultos, estudinho, pasta de dente, de um modo geral, no nosso Brasilzão, com flúor, tá certo? Pode-se utilizar pasta de dente sem flúor? Pode.
são aquelas pastas de dentes para aquelas pessoas que têm um cuidado maior, um controle maior em relação à sua escovação, sua higienização. Porque a gente só vai ter cárie se a gente não escovar. Então não necessariamente é a pasta de dente e o flúor que vai evitar minha cárie, mas é se eu não escovo com uma certa frequência. Escova é mais importante do que a pasta, né, doutor? A pasta complementa, dá um sabor, dá uma complementaridade aí. Mais um ponto importante. Existem pastas mais específicas para uma coisa ou outra. Qual é a pasta que normalmente eu não oriento? É aquela pasta ditas branqueadoras, clareadoras, que elas são mais abrasivas, elas desgastam mais a superfície do dente. Mais abrasiva quer dizer mais cascudinhas, que você sente como se fosse uma areinha nos seus como se fosse uma areia grossa. Imagine que você vai passar na sua pele uma areia fina, que você sente como se fosse uma massagenzinha, um polimento, e você vai passar uma areia grossa, esfregar na sua pele. Não vai ulcerar, não vai ferir a sua pele com a areia grossa. Qual é a pasta de dente que tem essa areia grossa? É exatamente aquelas ditas branqueadoras e clareadoras, porque elas agem por desgaste. Então essa daí eu não aconselho. Em relação à prótese implante, Dr. Marcos, a prótese móvel que você bota e tira da boca, nenhuma pasta de dente, de um modo geral, a gente orienta e aconselha. O que é que a gente orienta? Sabão neutro ou sabão de coco. Você escovar a prótese que bota e tira, aquela que tira, com sabão neutro de coco. Por quê? Porque ela é menos abrasiva do que até a pasta de dente normal. Mas, doutor Marco, eu vou ficar com gosto de sabão na boca? Não. Depois que você limpar ela com sabão, você passa um pouquinho de água para tirar o sabão, passa um pouquinho de pasta de dente, sem escovar ela com pasta de dente, um pouquinho de pasta de dente para tirar o gosto, lava para ficar com um gostinho ali saboroso da pasta de dente e bota na boca. Mas não escovar com pasta de dente. Vai morrer se escovar com pasta de dente uma vez ou outra? Não, não morre não, mas não é o ideal porque você desgasta a prótese, arranha ela. E implante? Implante você escova com a pasta de dente normal na boca, sem problema nenhum. Bom, algumas perguntas, nós estamos no final aqui da sequência do Dr. Marcos Cassundé, da Single Clinic, não é? Que é uma clínica bastante bem conceituada aqui na cidade de Juazeiro do Norte. As pessoas estão perguntando sobre valores, sobre ser muito caro, não ser muito caro, ser em conta em relação aos tratamentos. Hoje já ficaram mais em conta, porque muitos tratamentos, como por exemplo, nem tanto a prótese móvel ou fixa, mas implantes, tudo, falava-se muito em verdadeiras fortunas, num passado bem recente, para fazer o Dr. Marcos. Em linhas gerais, como está essa relação preço, tratamento? Em relação a preço, é uma coisa que o conselho da gente ele veda que a gente faça a mensuração de fato, por exemplo, é X reais, tratamento tal, mas eu não fujo à pergunta. Na realidade, tem que ser visto de forma individualizada cada caso. Sim. Porque essa é a beleza da odontologia, da área da saúde. Na realidade, cada pessoa ela tem uma peculiaridade. Então, tem pessoas que um dente aqui, um dente ali vai fazer diferença no tratamento. Em qual tipo de tratamento, se vai precisar de enxerto ou não, se vai precisar de um implante 2 ou 3, por aí vai. Mas, de um modo geral, é sim mais acessível hoje em dia do que era há tempos atrás. Antigamente, a gente, para conseguir um implante dentário, tem que vir de fora do país. Hoje em dia, a gente tem fábricas, como a gente tem profissionais totalmente conceituados, nacionalmente, tá certo? E que abrange tratamentos de pessoas que vêm de fora fazer tratamento no Brasil, porque os dentistas aqui, eles têm muita experiência. E a gente lá na Single Clinic, eu estava fazendo umas contas, na realidade eu já fiz mais de 1000 próteses. E Nossa. Já fiz, porque são vários anos aí de trabalho, né? Então a gente já tem uma certa experiência, tanto em fazer tratamentos de repor esse sorriso, mesmo daquelas pessoas que não possam fazer um investimento a mais do implante dentário, mas você pode sim voltar a sorrir com a sua prótese móvel, mais confortável, sorriso novo, ou se você puder sim dar aquele passo a mais, a primeira opção é sempre o implante dentário. O Zusa do Crato, ele diz que conhece muitos da família Cassundé em Vaza Alegre. E pergunta se é a sua raiz, é Vaza Alegre. Exatamente. Meu pai, ele é Nildo Ferreira Cassundé. E a família do meu pai é da família Ferreira, né? Cassundé, lá de Vaza Alegre. Ele saiu há muito tempo atrás para estudar em Recife, com 17 anos, foi morar na casa do estudante lá e conheceu minha mãe, tudinho, e depois de um certo tempo eu sou pernambucano, mas eu estou aqui na região há 17 anos, então eu já me considero
caririense, né? Da região do Cariri. Nunca mais quer sair. Mas sim, é de Vaza Alegre. Muito bem, doutor Marcos Cassundé, gente, ele está mensalmente conosco aqui no Jornal Progresso. É muito importante essa orientação para a população, gente, muito importante mesmo. E ele é um grandíssimo profissional que está conosco sempre aqui para dar todas essas dicas para fazer na odontologia, doutor Marcos. João, para finalizar esse momento aqui, eu queria dar algumas entregas aqui de forma tranquila, de informações para as pessoas que estão do outro lado e que usam porventura alguma prótese móvel, né? Uma parte básica aqui, escovar a prótese com a pia cheia, porque tem muitos pacientes que chegam para mim lá com a prótese que já trincou, já quebrou. Então, se você escovar a sua prótese na pia com água cheia, você evita essas fraturas. Outra dica básica, se você está com a sua prótese móvel e você ainda está com ela meio afogada, mas está se segurando um pouquinho mais, vai ter uma foto, uma confraternização e você quer se sentir melhor, você pode usar o fixador de dentadura, o Corega ou qualquer outro fixador de dentadura. Tem várias formas, você encontra na farmácia. E outra coisa também interessante, se a sua prótese ela já está meio manchada, como a gente falou aqui, para amenizar esse processo, você pode utilizar de tempo em tempo o utilizador daqueles efervescentes que liberam essas manchas da prótese. Você pode usar em casa mesmo, procura na farmácia. Uma dicasinha básica, o Corega Tabs, que ele é efervescentezinho com água, você bota lá a prótese, ela já dá uma limpada. E eu queria trazer aqui um convite para você que está do outro lado. Se você deseja saber o que é necessário para você passar seu final de ano ou início de 2023 na sua melhor versão, eu convido você a fazer uma avaliação de forma individualizada conosco lá na Single Clinic, se assim puder, se você sentir que um desses pontos aí está acontecendo com você, para a gente pensar assim, de forma única e individualizada, num ambiente aconchegante, você escutando sua música agradável que você prefere, você recebendo massagem durante o atendimento, não por Dr. Marcos, mas sim por uma esteira de massagem, e um ambiente totalmente acolhedor, para que a gente possa sim ver em 1 a 2 sessões o que é que precisa para você voltar a sorrir com mais segurança, se é trocar a prótese ou se é manter ela e fazer só um check-up. Doutor Marcos, os nossos ouvintes não nos deixam nunca passar em branco em relação a alguma pergunta. Uma última pergunta aqui, que nós temos, os áudios a gente não conseguiu baixar, né, Vitor? Uma pessoa tem umas gatas em casa e diz que encontrou no chão um canino de uma gata. E acha que a raiz está um pouco estragada, diz que caiu naturalmente. E aí a gente faz a relação, a gente pergunta, com a idade, é possível também que as pessoas, porque dentes de leite a gente sente, amolecem, cai na criança, né? Mas as pessoas, por exemplo, da terceira idade, pessoas idosas, é comum cair algum dente? Ou cair por si algum dente? Boa pergunta. Antigamente, nem se trabalhava com implante dentário, né? O dente tinha aquela cultura de que, quando eu tiver mais velho, vou estar sem dente mesmo, arranca logo esse negócio, meus dentes ficam moles. Não é natural você ficar com dente mole. Muitas vezes acontece por inflamação da gengiva ou por sobrecarga. Aquele paciente que foi deixando, perdi um dente aqui, perdi um dente ali, não repôs o dente. O pouco que tem, ele está segurando uma mordida toda, que era para ter 32 dentes. E ele está se segurando em 3 dentes, em 4 dentes. Aqueles poucos dentes, eles estão tendo que segurar o peso de 28, 32 dentes. Então você está botando muito peso em pouca gente. O que é que acontece? O dente começa a ficar mole. Então não é natural, sim, ficar mole não, os dentes não. Muito bem. Algumas perguntas também sobre planos de saúde. O senhor doutor Marcos Cassundé atende por planos de saúde? Não, eu já atendi há tempos atrás plano de saúde. Na realidade, os planos de saúde, não desmerecendo, eu acho que tem toda a importância, todo o caminho. Não deixe de se cuidar, desde o SUS, que você tem prótese pelo SUS, demora mais tempo, tudinho, mas tem a possibilidade. Você tem os planos de saúde que dão mais acessibilidade e você tem os tratamentos particulares. Nós fazemos tratamentos particulares lá na Single Clinic, porque da forma que a gente trabalha, de tão
carinho, então individualização, um tempo maior dedicado, a gente trabalha para isso, a gente faz um investimento e a gente trabalha particular. A Single Clinic funciona aqui no Pátio Cariri Corporate, aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Muito bem-vindo, muito obrigado pelas suas orientações, aqui sempre no Jornal Progresso, nosso querido Dr. Marcos Cassundé. João, obrigado, e eu quero dizer aqui o telefone da gente lá, DDD 88, telefone 98884-3566, vou repetir aqui, 98884-3566. Pode mandar um WhatsApp lá e a gente tira as dúvidas que precisar, independente de qualquer coisa. Estamos de braços abertos. Um grande abraço. 8884 3566. 3566. Gratíssimo, doutor Marcos Cassundé, ao vivo no Jornal Progresso.